Olá, boa noite. Está começando o nosso Sem Tabus e eu quero te dar as boas-vindas e quero me sentir muito à vontade também na sua companhia para nós fazermos um excelente programa. Afinal de contas, quando amigos se encontram, sai boa conversa, sai amizade, sai nesta amizade também muito aprendizado. Então vamos aprender juntos no Sem Tabus de hoje. Muita gente faz perguntas a respeito de sexualidade aqui pra gente e nós ficamos muito satisfeitos em ganharmos essa confiança e sempre trabalhamos as questões dos relacionamentos, da sexualidade, cuidando dos aspectos que são trazidos a nós a partir de histórias pessoais, no contexto pessoal de muita gente que acredita nesse trabalho. Mas também temos uma preocupação, que é de responder a muitos cristãos que têm dúvidas sobre sexualidade e nos pedem para abrirmos a Bíblia e aprendermos na Bíblia o que nós pudermos a respeito dessa área tão significativa da vida. A respeito do casamento, a respeito da sexualidade, a respeito da convivência, dos costumes, das práticas sexuais. Então, esta é uma série toda feita com pastores, com teólogos, para pensarmos sobre sexo a partir da Bíblia. Então, tendo alguma dúvida, querendo perguntar mais, pode fazer. Pode usar a nossa página no Face, pode ser só entre a gente. Quando você mandar a sua mensagem em inbox, nós vamos respeitar de jamais divulgar seu nome, divulgar a sua questão, a sua história, mas nós vamos nos comunicar. E aí você traz aqui a sua questão. O que te traz alguma preocupação nessa área da sexualidade? E que dúvida você tem linkada à Bíblia? Já que muitos cristãos ainda têm a velha mania de olhar para o sexo e tratá-lo como algo pecaminoso, algo sujo, feio. E essa culpa nem é nossa especificamente como religiosos, porque nós estamos já inseridos num contexto histórico onde a religião, em muitos momentos, muitos religiosos trouxeram esse estigma para a prática sexual como algo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Aí aqui, no Novo Tempo, nasce o Sem Tabus, com essa proposta de nós falarmos aos cristãos. Aqui eu não tenho especificamente neste momento interesse de fazer pessoas crerem na Bíblia, de fazer pessoa evangelizar os que não estão nesse contexto de fé cristã, mas é uma conversa para dentro de casa. Nós precisamos quebrar tabus dentro de casa, entre os cristãos, independente das igrejas que frequentem, batistas, católicos, metodistas, qualquer igreja, os assembleianos, os amigos, os irmãos que congregam, que comungam em torno de uma mesma fé e crendo que a Bíblia é autoridade para nos instruir. Não necessariamente, já disse em outros momentos, mas não necessariamente nos respondendo especificamente sobre todas as nossas dúvidas, porque a preocupação principal da palavra de Deus é nos instruir quanto à salvação em Cristo Jesus. Mas, nesse contexto, nessa caminhada, nessa jornada, o Senhor Deus vai nos instruindo, sim, a respeito de questões da prática do dia a dia e não fica de fora, em hipótese alguma, casamento, família e essa convivência para que seja harmoniosa e bem gostosa. Então, fica aqui com a gente para a nossa conversa de hoje, no nosso Sem Tabus, e eu vou chamar agora o meu convidado e vamos, então, jogar as perguntas aqui e receber deles respostas bíblicas. Pastor Mauro Cardoso, bem-vindo, bom recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer, Darlene. Obrigada. Fique à vontade. Muito obrigado, Darlene. O convidado de hoje é Mauro Sérgio Cardoso. Ele é pastor e trabalha no Departamento da Família e Mordomia Cristã. Nascido na cidade de Nhandeara, atua hoje na capital de São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é mauro.cardoso@ucb.org.br. Pastor Mauro Cardoso, muito obrigada, viu, por vir aqui ao nosso programa, de verdade. Eu que agradeço o privilégio de estar com você e com tanta gente que está aí na sala, no hotel, quem sabe assistindo em outro lugar.
Que bom que você está com a gente. Eu espero que a nossa conversa aqui seja tão agradável para nós e também para você, e que seja ela produtiva, educativa e que isso seja de crescimento para todos nós. Seja bem-vindo, viu? Verdade. É uma alegria ter você E com a gente essa hora aqui. tem muita gente já deitadinho ali, bem aconchegado, nos assistindo, para em seguida ter bom sono, bons sonhos, que seja assim. E obrigada por ficar aí no seu cantinho gostoso e compartilhando aqui esse momento com a gente também, de uma companhia agradável. Pastor Mauro, então, a nossa conversa aqui vai girar sempre em torno da Bíblia. Sim. E trazendo as questões do casamento, sexualidade, como eu bem disse inicialmente. A nossa proposta é extrair daí muito conhecimento para a nossa vida. E muita gente, por estarmos vivendo num tempo em que a instituição casamento tem sido muito atacada, descredibilizada, como que a gente volta às origens para compreender aquilo que foi ensinado lá atrás com alguma validade para os dias de hoje no que diz respeito ao casamento? Eu fico muito à vontade, muito feliz, porque já na sua introdução eu vi você mencionando, né, que nós somos cristãos. Então a nossa base é a palavra de Deus. A Bíblia sempre será referência para todos nós. O próprio Jesus, no momento do seu ministério, falou, porque no princípio não era assim. Quando ele se refere a princípio, ele está falando no princípio quando ainda nem o pecado existia. Ou seja, era uma ideia original, quando não havia maldade, quando não havia nenhum tipo de mal-querer, vamos dizer assim, né? Então, quando nós olhamos para o passado, a maneira como Moisés descreve a criação na Bíblia, Gênesis 1, depois no capítulo 2 ele tem uma abordagem muito significativa, quando ele descreve a criação do homem, e depois ele fala que Deus plantou um jardim no Éden, aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 8, diz assim, ora plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Mais abaixo um pouquinho, então, ele atribui algumas atividades, e uma delas é quando Deus dá ao homem algumas orientações para que ele comece a ter uma atividade. O homem não tinha noção ainda do que era solidão. Então, Deus deu uma atividade que nós chamamos na pedagogia, uma atividade lúdica, né? Deu a Adão a responsabilidade dele nomear os animais. E ele foi dando nome aos animais, o boi, a vaca e assim por diante. E chegou o momento que ele olhou ao redor e ele falou assim, peraí, só eu não tenho companhia. E é nesse contexto que surge a criação do casamento. Quando Deus tinha visto. Quando a Bíblia diz, viu Deus, aqui no verso 18 do capítulo 2 de Gênesis, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, essa era a opinião de Deus, mas não era ainda uma percepção de Adão. Aí Deus, para que o homem tenha essa percepção, ele fala assim, eu quero que ele sinta. E quando ele viu os animais, cada um com seu par, ele falou assim, eu não tenho par. E aí é onde entra a ação divina. Aí o texto bíblico, a narrativa que Moisés dá, é que o Senhor Deus deu um sono pesado para Adão, e aí então, enquanto Adão dormia, Deus fez, a partir da costela, a mulher. E aqui, Darleide, a gente encontra algo, assim, poético até, porque você sabe que a costela, ela protege órgãos vitais, né? Então, você tem junto da costela, você tem o coração, a costela está ao lado, e também a costela está debaixo do braço. Eu consigo enxergar aqui, pelo menos, como um pastor, como pregador, né? E também como trabalhando com família já há algum tempo, 3 aspectos significativos do porquê Deus estabeleceu o casamento. Talvez a primeira coisa eu poderia dizer para você assim, ó, companheirismo, a costela está do lado. Deus nos fez para sermos companheiros. Tudo que uma mulher deseja, tudo que um homem deseja, é ter alguém com quem compartilhar a vida. Alguns decidem viver só, mas eu creio que viver só não é a coisa melhor da vida. A pessoa nunca vai viver só, ela vai querer arrumar um cãozinho, um gato para poder compartilhar. Nós somos seres gregários, né? Então, o primeiro aspecto é o casamento foi dado para companheirismo. Em segundo lugar, nós podemos dizer assim, o casamento foi dado por Deus para proteção. O homem protege a mulher protege o homem numa vida de companheirismo. E o terceiro aspecto, não menos importante, é amor. Deus fez o ser humano para amar e ser amado. Muito embora a Bíblia fala mais a respeito que o homem deve amar a mulher, eu acho que é devido à natureza dócil da mulher. A mulher é amorosa por natureza, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que por trás da intenção divina, aqui na Bíblia,
Deus tem um propósito no casamento, quando Ele cria o casamento. O casamento não foi feito por Deus para que a gente tenha sexo. Até porque a gente vai perceber, ao longo da existência do ser humano, a gente entra numa fase de decadência. A libido não vem com a mesma facilidade. A mulher entra na fase dos calores dela, né? Que é tão comum a fase da menopausa. Muitas pacientes me procuram perguntando se no período da menopausa vai ficar afetada a sua sexualidade ou não. O que poderia mudar na sua vida? Quando a paciente chega ao médico com essas questões, provavelmente ela já está no período da perimenopausa, que nós chamamos. Isso acontece depois dos 40 anos de idade, que é comum acontecer os ciclos irregulares, a paciente começa a ter fogachos, calorões, irritabilidade, algumas têm insônia também. Isso tudo são queixas comuns quando os ovários não estão trabalhando da mesma forma que trabalhavam quando a paciente era mais jovem. Então é importante neste período procurar o ginecologista, conversar com ele sobre essas queixas e tem como resolver. É importante neste período ela fazer as dosagens hormonais, fazer o Papa Nicolau, mamografia, ultrassom transvaginal. Então, é neste período muito importante a consulta ao médico para poder sanar todas essas dúvidas. Tem medicações específicas para que a mulher possa, cremes vaginais, para que possa melhorar a secura vaginal, que a paciente reclama da dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, principalmente porque a sua vagina está mais seca. Então, é importante saber que a sua sexualidade pode ficar alterada assim neste período, mas tem como nós resolvermos este problema. Então, qualquer dúvida, procure o seu médico de sua confiança e tem como melhorar a qualidade da sua vida sexual em todas as fases da vida, principalmente durante a menopausa. E o desejo, o apetite para a sexualidade não é o mesmo na fase da juventude e da adolescência. E se é assim, se o casamento tivesse sido feito para sexo, então é uma instituição que nasceu falida, fracassada, teria um prazo de validade. Daí a razão porque quando a gente celebra uma cerimônia de casamento, a gente fala assim, o que Deus uniu não separe o homem jamais. Até que Cristo volte, ou a morte os separe. Esse é o ideal. Né? Então a gente percebe logo neste começo aqui de Gênesis, capítulo 2, uma proposta divina de casamento para um relacionamento de amor, de companheirismo e de proteção. Agora a pessoa pode perguntar, talvez você fique perguntando, pastor, onde é que entra sexo aí nessa questão? Exatamente. Eu quero dizer para você que agora vem uma equação muito importante. Sabe, Darleide, quando existe este relacionamento de amor, proteção e companheirismo, naturalmente brota no coração, tanto do homem quanto da mulher, uma entrega. E é tão espiritual que Jesus fala assim, que ele entregou-se para a igreja na cruz. Então, é um espaço onde não existe nenhuma vaga para o egoísmo. É altruísmo puro. Eu dou, entrego-me a mim mesmo para a minha esposa, e a minha esposa entrega-se a si mesma para mim, porque entre nós existe amor, existe companheirismo e existe proteção. Então, aí é onde eu gostaria de completar este raciocínio inicial com o seguinte conceito. Deus não fez casamento para sexo, mas fez sexo para o casamento. Seria mais ou menos assim, teríamos um quadrado, ou um retângulo, ou um círculo, que dentro dele seria o casamento. Ali nesse ambiente é o lugar que está o sexo. Não deveria jamais acontecer nem pré-conjugal e nem extraconjugal. Porque este é o ideal de Deus. Quando um homem e uma mulher vivem um companheirismo de amor e proteção,